Esse lugar é seu, nós somos seus. Pai, esse ajuntamento não é uma época de aprendermos teorias a respeito das coisas, mas o Senhor nos convocou para um tempo de crescimento, de avanço, de compreensão das coisas que você tem para nós. Clareza é poder. Conheceremos a verdade vai nos libertar. Esse é um tempo, Pai, de um bom depósito na nossa vida, de ajustes, de olhos iluminados, de entendimento. Como nós precisamos entender quão glorioso é poder te adorar. Eu quero declarar sobre o seu povo os olhos do entendimento abertos. Pai, eu quero declarar clareza e compreensão da sua parte. Tudo existe para a sua glória, nós existimos para a sua glória. Sem você nós não podemos absolutamente nada. Assume, Pai. Nós somos só seus cooperadores, mas quem opera é o Senhor. O Senhor é aquele que opera tudo em todos. Nós queremos cooperar com o seu Espírito. Nós te damos graças, Pai. Que atmosfera gloriosa. Que atmosfera gloriosa. Você é suficiente. Você é suficiente. Esse é um tempo de experiências profundas. Experiências com o Senhor é o que nós declaramos aqui nesse lugar. Te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem quietinho, você pode se assentar. Neidinho. Graça e paz, queridos. Que grande privilégio é estar aqui e poder conversar sobre um assunto que eu amo. Eu tive a oportunidade de escrever sobre adoração. E a gente editou esse livro aqui tem, acho que quase 7 anos. Né? Eu tirei um tempo para estudar sobre adoração. Eu era ministra de louvor na igreja, antes de chegar no Verbo da Vida. Aí o povo pergunta, por que você não ministra mais? Porque tem que escolher. Chega uma hora que você tem que escolher, você não consegue fazer tudo. Então tem sido poderoso. Eu quero agradecer imensamente a Neidinha e pastor pelo convite, pastor Johnson. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço ao meu pastor Joselito e Ana, que são as pessoas que me colocaram no ministério, que acreditaram em mim. É uma honra servir a um ministério com tanta gente tão poderosa. Que ministério rico é esse nosso. E estar envolvida nisso, eu acho que é uma honra muito grande. Eu sou muito grata a Deus pelo que Ele tem feito nesse ministério e por poder participar daquilo que Deus está fazendo aqui. Nós vamos estar 3 dias conversando sobre adoração e eu quero trazer clareza. Quero que você entenda por que adorar, por que Deus chamou a gente para isso. Então hoje eu vou colocar algumas bases a respeito do que é adoração, por que a gente deve adorar, para que a gente entenda o que a gente está fazendo. Sabe, queridos, quando a gente fala em adoração, normalmente a gente pensa em música, e eu te dou os parabéns por estar aqui. Porque muita gente fala, eu não vou numa conferência de adoração, porque adoração é coisa de música, adoração é coisa de gente que canta. Não, nós fomos chamados para adorar. E eu quero te explicar isso de uma forma bem tranquila, para você compreender o que é a adoração. Você sabe que o homem foi feito à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus, e o homem foi feito para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o relacionamento com Deus. Deus fez todas as coisas falando, mas quando foi fazer o homem, Ele fez o homem colocando um pouco dele mesmo dentro de nós, soprando o Espírito dele dentro de nós, nos tornando semelhantes a Ele, porque Ele queria relacionamento. E relacionamento com alguém que está em outro nível. Você vai entender que se relacionar com Deus não é como se relacionar um com o outro. Porque aqui nós estamos mais ou menos no mesmo nível, mas Deus não é do nosso nível, não. Deus é exaltado. É por isso que Isaías viveu uma experiência tão poderosa com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, sabe, queridos, diante do transcendente, diante daquilo que a gente não entende, diante daquilo que é grandioso demais, é a nossa tendência natural a adorar. Quando na ilha de Patmos, João teve uma experiência com anjos, ele se ajoelha para adorar um anjo. Por quê?
Porque ele entende que há uma grandeza não compreendida, há uma honra que é devido àquilo que é celestial, àquilo que é transcendente. Por isso que você vai ver na Bíblia todos os encontros que os homens tiveram com anjos, eles sempre se ajoelharam para adorar. E os anjos diziam, não, você não precisa me adorar, porque eu sou o seu parceiro. Eu sou o herdeiro da mesma graça que você. Eu sou um cooperador. Os anjos são anjos ministradores enviados para nos auxiliar no nosso tempo aqui. Então, o anjo vai virar para João e levantar e dizer, não, adora a Deus, a mim não. Quando você vê anjo recebendo adoração na Antiga Aliança, que a gente tem um episódio de Josué se encontrando com um anjo, se ajoelhando e adorando, e esse anjo não falando nada, o nome ali é o anjo do Senhor com letra maiúscula, porque é a manifestação de Jesus. Naquela Antiga Aliança, várias vezes Jesus se manifestou na Antiga Aliança. Toda vez que um anjo recebe adoração, esse anjo é a pessoa de Jesus Cristo que se manifestou, porque anjos não podem ser adorados e eles sabem que eles não podem ser adorados. A adoração, ela está na própria constituição do homem. Você vai para uma tribo na África, você vai vê-los adorando. Independente de onde for, aonde tiver gente, você vai encontrar a adoração. Os filósofos ateus, eles disseram que a religião é o ópio da sociedade, porque eles não conseguem compreender o que é esse clamor que existe dentro do homem por um relacionamento com Deus. Abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante para você entender que a gente nasceu para a adoração. E quando a gente nasce para alguma coisa, a gente vai fazer independente de. Quando você nasce para alguma coisa, você será conduzido para aquilo, mesmo que você não queira, porque pulsa dentro. Você não consegue se livrar daquilo. O homem nasceu para adorar, por isso que em qualquer lugar que você for, vai numa tribo que nunca ouviu falar de Jesus, você vai vê-los adorando o sol, você vai vê-los adorando a lua, mas você vai vê-los adorando. Você vai para o Egito, talvez num lugar onde não tenha revelação de Deus, não importa. Você vai encontrá-los adorando alguém ou alguma coisa, o homem sempre vai adorar. As pessoas que falam, não, eu sou ateu, alguma coisa adora. Se não adora a Deus, adora o dinheiro, que a Bíblia diz que mamon, o dinheiro é comparado a um Deus, mamon, porque tem um potencial de receber a adoração. O que é a adoração? Nós vamos falar daqui a pouco o que é a adoração. Mas é a vida voltada para aquilo. Você vai ver os homens adorando o sol, os homens adorando a lua, você vai ver os homens adorando as mais diferentes coisas. Os homens, nesse tempo, a gente vê muitos homens adorando a si mesmos. Os homens apaixonados por si mesmos, apaixonados pelo corpo. Lá no livro de Timóteo já dizia isso, que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, egoístas, cruéis, mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Amar a si mesmo do que amar a Deus é adorar a si mesmo. Nós vamos falar sobre o que é realmente o significado de adoração e você vai ver que adorar é amar. Então aqui em Atos 17, no versículo 22, está escrito assim: Paulo foi a Atenas, na Grécia, e quando ele chega lá, ele vai encontrar o povo adorando. Olha o que ele diz. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros, dizendo, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse exatamente de que eu vos falo. Deixa eu ler, vocês estão com a ARA aí, não é? NVT? Foi essa a versão que eu li? Pois é. Eu quero frisar aqui, diz assim: enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Quem foi que ensinou para o homem que ele devia erigir altares? Quem ensinou para Caim que ele deveria adorar? Quem ensinou para Abel que ele devia sacrificar? Esse povo aqui não era o povo da aliança. Esse povo aqui não era um povo que era descendente de Abraão, é o povo da Grécia, é o povo de Atenas, é um povo ímpio, um povo que não estava inserido na aliança, mas quando Paulo chega lá, ele vê altares por todos os lugares. Por quê? Porque o homem é essencialmente um ser adorador. Ele vai adorar. E aqui é um episódio interessante porque, diante dos montes de altares que havia lá,
havia um altar ao Deus desconhecido. Paulo faz um link ali e diz, é sobre esse Deus que vocês não conhecem. Vocês conhecem um monte de Deus aí, ó. Mas eu vim falar para vocês sobre um Deus diferente, porque esse Deus aqui não aceita nenhum desses outros que vocês adoram aí. O homem é, por essência, um ser adorador. Deus colocou dentro de nós o desejo pela adoração. Nós fomos criados para desejar Deus. Davi vai dizer, olha, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. O homem sem Deus é um homem vazio. Há nele um desejo de conhecer a sua fonte, e a sua fonte é Deus. O homem nasceu para Deus. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, vai falar sobre a nossa vida de adoração, por que a gente adora. Esse texto é muito, muito interessante, ele vai explicar muita coisa aqui para a gente. Eclesiastes 3,11, eu vou ler na NVT também, já que está aberto aí, e diz assim, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Diga senso de eternidade. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Deus colocou dentro de nós um senso de eternidade, um desejo de eternidade. É por isso que você nunca vai se acostumar com a morte. Você pode saber que a pessoa está no hospital, você sabe que ela está sofrendo, você sabe, às vezes, até que ela está quase partindo. Mesmo assim, isso te consola? Não, isso dói. Não deixa de doer. Por quê? Porque nós nascemos com um senso de eternidade. Nós não nascemos para não viver eternamente. E viver eternamente, a gente entende que é existir eternamente. Mas você sabia que ímpios existirão eternamente? Eles não deixarão de existir? A vida eterna, a existência eterna, ela é de todos. Quando o tempo passar, aqueles que optaram por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, terão vida eterna. Aqueles que não optaram por Deus terão morte, mas é eterna também. Ele não vai simplesmente deixar de existir. A eternidade foi colocada dentro do coração do homem, mas o homem tem um desejo por Deus. Sabe o que é eternidade na ótica de Deus? Abre a sua Bíblia em João, no capítulo 17, no versículo 3. Vai dizer o que é eternidade de verdade. João, capítulo 17, no versículo 3. Olha que interessante que é esse texto. Diz assim, e a vida eterna, ou a eternidade, é isto aqui. Isto o quê? Conhecer a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A eternidade que Deus colocou dentro de nós é desejo por conhecimento de Deus. É desejo de se relacionar com Deus. É desejo de comunhão com Deus. Nós nascemos com esse desejo. Nosso coração anseia por Deus, mesmo que não saiba. Quando você conversa com um ímpio, muitas vezes você os vê falarem sobre como a vida é sem sentido. O próprio Salomão, quando ele se afasta de Deus, porque no final da vida dele, a Bíblia vai dizer que ele teve 1000 mulheres. Ele fez o que Deus disse para ele não fazer. A Bíblia diz que os reis não podiam ter muitas mulheres, não podiam ter muitas riquezas, não podiam ter muitos cavalos. Quando você lê Eclesiastes, ele vai dizer, no capítulo 2, eu dei a mim tudo que a minha alma quis. Ele vai dizer, eu dei riquezas, eu tive cantores que cantavam para mim, eu plantei pomares. E nessas coisas, ele teve as mulheres que Deus não disse que era para que Deus disse que não era para ele ter. E quando ele viola a aliança com Deus, ele vai escrever o livro que a gente chama do livro mais mal-humorado da Bíblia, que você precisa de uma ótica da nova aliança para compreender o que Salomão está dizendo, que é o livro de Eclesiastes, quando ele diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Em outras palavras, ele está dizendo, a vida não tem sentido, e sem Jesus não tem mesmo.
porque o sentido da vida é Jesus. Ele escreve o livro inteiro falando, olha, nada tem sentido, de que adianta o trabalho da gente debaixo do sol, porque todo mundo morre, os animais morrem como a gente morre, de que adianta você acordar e trabalhar tanto, porque no final vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas pelo menos no finalzinho ele tem uma revelação que ele diz assim, olha, eu entendi que de tudo, se existe alguma coisa que você deve fazer, é teme a Deus. Usufrua da vida, goze da vida, mas tema a Deus, porque de tudo Deus te pedirá contas. Nós nascemos para esse relacionamento com Deus, nós nascemos com um desejo pela eternidade, e a vida é eterna, a eternidade é conhecimento de Deus, é isso que a gente quer entender a nossa fonte, a gente quer entender quem a gente é, a gente quer entender da onde que a gente saiu, a gente quer entender por que a gente está aqui. Nós nascemos para quê? Nós nascemos para a adoração, nós nascemos para o conhecimento de Deus, nós nascemos para a comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu, queridos? Lá no Éden a comunhão era perfeita, o homem podia ver a Deus, o homem podia experimentar Deus, o homem podia se encontrar com Deus todos os dias na viração do dia. Mas ele comprometeu esse relacionamento. Quando ele compromete esse relacionamento, ele compromete a vida de adoração, ele compromete a comunhão dele com Deus. E aí vai acontecer o que está escrito em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Isaías 59, 2. Que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado rompeu a comunhão, porque um Deus santo não pode ter comunhão com o pecado. E durante toda a antiga aliança, Deus vai trazer meios para que o homem possa se aproximar, mas sempre é um relacionamento que não é pleno, é um relacionamento que não é integral, que não é inteiro. Lá no próprio Éden, Deus vai ensinar o homem como é que faz agora, Adão, agora que essa comunhão foi rompida, agora para se aproximar de mim, você vai precisar do sangue dos animais. Você vai precisar sacrificar. Deus faz para Adão uma vestimenta de pelos. Como foi? Deus disse, haja pelos? Não. Deus sacrificou, Adão entendeu, e Adão vai repassar isso para os seus filhos. Você vê Caim e Abel buscando a adoração. E é interessante, queridos, porque depois que Caim mata Abel, vai demorar 2 gerações para que novamente alguém decida adorar a Deus, porque a Bíblia vai dizer que nasceu 7, e aí de 7 nasceu fulano, e só quando entrar na terra um homem chamado Enos, o nome de Deus começará a ser invocado, Deus começará a ser adorado. E você vê que uma vida sem adoração é uma vida de perdição. Gênesis 6 fala de um homem, de uma humanidade que não quis adorar. Qual foi a solução para uma humanidade que não quis adorar? O que acontece quando a humanidade não adora? Ela vai entrando num processo de se tornar cada vez menos humano. Como assim, Keila? Nós fomos feitos para refletir Deus. Nós fomos feitos para pensar como Deus, para nos comportarmos como Deus, para agirmos como Deus. Quando a criação não adora a Deus, ela desvirtua o seu propósito. E o livro de Isaías vai dizer que a criação começa a se tornar vil. Os homens começam a se tornar vis. Sabe o que acontece em Gênesis 6 com uma criação que não adora e com uma humanidade que não adora? Chega uma hora que Deus olha do céu e diz, não tem mais solução. Vai precisar de um dilúvio para salvar essa humanidade. Sabe, às vezes a gente não entende o que quer dizer esse dilúvio. Por que Deus manda um dilúvio? Que maldade de Deus será? Deixa eu explicar para vocês. Numa terra, eu não sei quantas pessoas tinham vivas naquela época, mas Deus olhou para a humanidade e achou um adorador.
No meio de uma multidão tinha um adorador. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Um adorador converter uma humanidade ou uma humanidade matar o adorador porque incomoda? Sabe por quê? Porque alguém que anda fora do padrão me incomoda. Incomoda. No meio de um monte de ímpio, um justo incomoda. No meio de um monte de ladrão, um honesto incomoda. Quando Deus olha, Deus diz, eu preciso proteger Noé, porque senão não vai sobrar ninguém. A razão do dilúvio é amor. É porque Deus ama a humanidade. Deus precisou tomar uma medida. Nós nascemos para a adoração. Nós nascemos com o desejo pela eternidade, mas infelizmente a partir do Éden houve uma ruptura. E desde o Éden até Moisés não havia nenhuma disciplina acerca de adoração. Os homens tinham revelações de Deus esparsas. Às vezes os homens conseguiam ouvir a Deus, aconteceu isso com Abraão algumas vezes, aconteceu isso com Josué, mas a sistematização do culto a Deus vai vir a partir de Moisés, quando Deus vai dizer, é assim que vocês vão se aproximar de mim. Vocês vão construir um tabernáculo, vocês vão construir uma arca para que eu possa vir e habitar com vocês. O desejo de habitar conosco era do próprio Deus. O Deus amoroso, o Deus criador, ele queria, sempre quis ter comunhão conosco. Sabe, queridos, nós mães, nós queremos mais a comunhão com os filhos do que muitas vezes os filhos querem conosco. Sabe por quê? Amor. Deus é amor e Deus deseja um relacionamento de amor com a sua criação. Então é Deus que vem atrás do homem, Deus vai dizer, ei Abraão, cadê você? Sai da sua terra, sai da sua parentela, porque eu quero comunhão com você, através de você eu quero fazer uma grande nação, eu quero fazer uma grande geração, mas isso não vai acontecer se você não se tornar um homem adorador, um homem que honra a minha presença, um homem que me obedece, não vai acontecer se não for do meu jeito, Abraão. E Deus está sempre em busca do homem. Deus encontra Abraão, Deus tem experiências com Isaac, Deus tem experiências com Jacó. E Deus está esperando o momento oportuno em que ele possa morar junto com o homem, habitar em um lugar onde o homem tem acesso. Sabe por quê? Porque se o homem não tem acesso a Deus, ele vai se tornando cada vez mais parecido com Satanás. É isso que a gente vê na nossa geração, um homem que não sabe quem é, ele não sabe mais se ele é homem, se ele é mulher, se ele é cachorro, ele não sabe. Alguns estão olhando para si mesmos, queridos, é muito difícil saber que eu sou uma mulher, está na cara, quando nasce está escrito, precisa contar para a pessoa que ela nasceu homem, mas as pessoas não sabem mais quem elas são. Outro dia eu vi na internet um que estava andando de 4 no shopping com uma coleira e a mulher dele estava carregando ele, dizendo, não, é porque ele se sente um gato. Queridos, imagina, pode um homem miar como um gato? Vamos jogar ele de cima do muro para ver se ele cai em pé? Sabe o que é isso? Falta de Deus na vida, não entende quem Ele é. Sabe por quê? Porque a gente é glorioso demais. Queridos, é um potencial incrível demais. Se você for dar uma olhada, a Bíblia diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem palavras. Não se ouve som deles, mas por toda a terra a sua voz é ouvida. E essa voz está dizendo, Deus existe, Deus existe. Não é por acaso que o céu é o que é, não é por acaso que um grau a mais, uma diferença pequena e a gente não caberia mais nesse mundo, a gente não estaria vivo. Sabe por que a gente está vivo? Porque Ele existe, porque foi Ele que nos fez. Olha a composição do corpo humano, gente, não é normal um cérebro que pensa, um corpo que obedece ao cérebro, uma boca que canta. Quantos órgãos estão funcionando enquanto eu estou falando para você? Chama alguém da medicina que vai te dizer que isso aqui é complexo demais para ser fruto de uma explosão.
É complexo demais, querido. Deus existe, nós nascemos para nos parecermos com Ele, para nos relacionarmos com Ele. A gente veio dEle, a gente é glorioso. Porque Ele quis. Ele quis que a gente fosse glorioso. Sabe o que Ele disse a nosso respeito? Ele disse, vocês são a obra-prima da criação. Tiago capítulo 1 diz isso. As primícias da criação, primícias não são os primeiros, porque nós não fomos os primeiros a sermos criados. Quando a gente entra na terra já tinha de tudo aqui. Quando ele diz primícias da criação, quer dizer a obra mais importante, a obra de arte somos nós. Deus olhou para nós e disse, não é bom não, vocês são sensacionais, de um modo assombrosamente maravilhoso, eu fiz vocês, Salmo 139. Nós nascemos para refletir esse Criador glorioso, mas quando a gente não vive uma vida de adoração, daqui a pouco, queridos, a gente olha para a humanidade e nem reconhece mais. A gente fala, isso parece um animal, nem parece gente mais. Porque não pensa como gente, não se comporta como gente, não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe quem é. Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero habitar com vocês. Eu quero ser o Deus de vocês, porque se eu for o Deus de vocês, se quiserdes e me ouvirdes, eu vou dar para vocês casas que vocês não construíram, eu vou dar para vocês plantações que vocês não fizeram, vocês vão colher delas. Vocês serão bem-aventurados em tudo. Por quê? Porque anda com a bênção, é abençoado. E Deus diz, eu quero ser com vocês, deixa o seu Deus da descendência de vocês. Moisés atende a Deus e vai formar um lugar chamado tabernáculo, e nesse lugar vai repousar a presença de Deus. Mas você vai ver que Deus não aparece para Moisés, Deus faz manifestações no fogo, manifestações na nuvem, mas Deus não aparece para Moisés. Então Deus vai dizer, olha, Moisés, para que vocês sejam uma nação diferenciada, para que vocês sejam a grande nação que eu quero que vocês sejam, eu tenho algumas regrinhas que você vai precisar obedecer. E nessas regrinhas eu quero que você abra em Êxodo capítulo 20. Deus vai dizer como é que uma nação vai ser grande. Não é de qualquer maneira, não é pelo jeito do homem, não é pela vontade humana. Gênesis, Êxodo 20, no versículo 3, Deus vai dar os 10 mandamentos. E Ele vai começar pelo mandamento mais importante de todos. E o mandamento mais importante de todos, que ele existe mandamento mais importante, eu vou te mostrar Jesus falando isso daqui a pouquinho. Nós vamos andar por aí. Mas Deus vai começar dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Queridos, nessa época havia outros códigos na humanidade, e Moisés vai fazer um código muito parecido com os códigos das outras nações. A Babilônia já tinha código, tem um código muito famoso, mais ou menos dessa época, chamado Código de Hammurabi. Como eram escritos esses códigos? Eles eram escritos no negativo. Em vez de dizer, me adora, era escrito, não faça, não adore outros deuses, não matarás, não adulterarás. Era assim que os códigos eram feitos. Quando Deus está dizendo, olha, não terás outros deuses diante de mim, lá em Deuteronômio, quando for repetir a lei, Moisés vai dizer, você deve adorar ao Senhor adorarás. Deus vai dizer, você não vai adorar vários, você vai adorar a mim. Eu sou o Senhor e não a outro. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, não haverá outro. Desde a antiguidade não se viu nem jamais se ouviu falar de um Deus igual a mim, que trabalho por aqueles que em mim esperam. Estou só pessoalizando aí o texto de Isaías, capítulo 64. Deus vai dizer, olha, não há Deus além de mim. Não há outra rocha, não há outro fundamento em qual você possa erigir a sua vida. Deus vai disciplinar a vida do povo, disciplinando primeiro a sua adoração, dizendo ao Senhor teu Deus, você vai adorar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra.
Por quê? Porque Deus não pode ser reduzido a uma imagem. Deus não pode ser... Deus vai dizer, olha, não tomarás o meu nome em vão. Os 3 primeiros mandamentos. Eles vão falar diretamente sobre o nosso relacionamento com Deus. E Deus vai dizer para Moisés, olha Moisés, para que vocês percebam a minha presença, para que vocês entendam que eu sou com vocês, vocês vão precisar sacrificar. Porque eu não posso habitar com o pecado. E quando vocês pecarem, para que a minha presença não se afaste, para que não é que a presença de Deus se afasta, mas é que a sua percepção fica embotada. Os seus sentidos ficam embaçados, você não consegue perceber Deus. Ele vai dizer, para que isso aconteça, você vai precisar sacrificar. E você vai ver isso, a velha aliança inteira. É o povo sacrificando, pegando o sangue, e aquele sangue sendo o meio do povo se aproximar de Deus. Eles sabiam que para se aproximar de Deus seria necessário um caminho de sangue, um sacrifício de sangue. Queridos, isso é tão interessante, porque vá em outras culturas que você vai ver o povo sacrificando animais. Talvez você já tenha passado aí por algum lugar que você vê galinha preta. Aquela galinha foi sacrificada e o sangue foi derramado. Os sacrifícios continuam sendo feitos. E Satanás é tão cruel, que ele não bota sacrifício só de galinha, não. Ele bota sacrifício de criança. Ele bota sacrifício de gente. Tem uma história interessante no Antigo Testamento de um homem chamado Jefté, que se deixou levar por não conhecer a Deus. Ele faz um voto muito tolo diante de Deus. Deus o chama para livrar o povo de Israel. E ele diz, tá bom, Senhor, eu aceito. E para ganhar a batalha, ele diz para Deus assim, Senhor, olha, se o Senhor for comigo, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, quando eu vencer a batalha, eu vou matar e vou sacrificar ao Senhor. E eu te pergunto, quando foi que Deus pediu sacrifício de gente? Onde está escrito isso? Não tem lugar nenhum. Deus nunca mandou sacrificar gente. Deus mandou sacrificar o quê? Uma ovelha, que não era qualquer uma, vai pegar o seu melhor. Se não tem dinheiro, traga uma rolinha e um pombinho. Mas Deus nunca mandou matar o primeiro filho. Quem lia a história de Abraão? A história de Abraão morreu? A história de Abraão era Deus revelando à humanidade o sacrifício de Jesus. Era Deus trazendo para nós a compreensão do que aconteceria no futuro. Porque talvez Satanás pudesse dizer assim, é muito fácil para você, Deus, sacrificar o seu filho. Você é Deus, você sabe que ele vai ressuscitar? Deus estava mostrando, não, o homem também consegue, um homem com aliança comigo, ele vai ser fiel. E Abraão foi fiel, graças a Deus. Então os homens vão se relacionar, deixa eu terminar a história de Jefté, né? Quando Jefté ganha a batalha, quem é que vem ao encontro dele? A filha dele, única. E ele vai sacrificar a filha. Que tolice. Deus nunca pediu isso. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz, mas por que Deus não impediu, queridos? Ele tinha obrigação de saber e os sacerdotes tinham obrigação de avisar. A derrocada do povo de Israel é eminentemente uma derrocada porque não soube adorar, não desenvolveu uma vida de adoração, porque Deus disse para Josué, dessas palavras você vai falar, ao acordar, ao deitar, andando pelo caminho, aonde você estiver, bota essa palavra na sua boca, passa essa palavra entre as gerações, conta o que Deus tem feito entre as gerações. É por isso que Deus mandava levantar altares. Levanta um altar aqui, vai atravessar o Jordão, levanta um altar de pedra dentro do Jordão, mas levanta outro fora também, porque quando o povo chegar aqui vai falar, o que é isso? Por que esse altar está aqui? Está aqui porque o povo passou a pé enxuto desse Jordão aqui. Era para que eles estivessem sempre se lembrando de Deus, sempre se lembrando da sua vida de adoração, queridos. E aí vai acontecer, Jesus vai entrar na terra. Sabe, você vai ver Deus sempre chamando o povo para a adoração, porque eu vou contar para você amanhã à noite quais são os resultados da adoração na nossa vida. O que a adoração promove na nossa vida. Mas Deus está sempre nos chamando para a comunhão. Deus está sempre nos chamando para a adoração, porque não há bênção fora dele, não há vitória fora dele, não há resposta fora dele. Ele é a fonte de todo bem, sem ele
Nós não temos nada. E Deus está chamando o povo. Quando Deus chama Moisés para sair do Egito, abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, versículo 1, olha a proposta de Deus para Moisés. Por que sair do Egito? Êxodo 8, versículo 1, diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para quê? Para que me adore. Deixa meu povo sair daí, porque a proposta que eu tenho para eles é que eles me adorem, porque no ambiente da adoração o milagre pode se manifestar, a revelação pode chegar, as batalhas são vencidas, há crescimento, há transformação na atmosfera de adoração. Você é transformado, você é moldado àquele a quem você adora. A proposta de Deus foi: sai do Egito. Para quê? Não é para ficar rico não, mas vai ficar rico. Por quê? Porque Deus é a fonte da bênção. Andou com a bênção é abençoado. Andou com o abençoador, não tem como não usufruir dos benefícios. Mas saia daí para que vocês me adorem, porque fora da adoração não tem resposta para a humanidade. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, no versículo 74. Jesus vem à terra. Para que Jesus vem à terra? Sabe o que tinha acontecido com o povo? O povo anda com Deus. Quando anda com Deus é abençoado. E quando é abençoado começa a achar que é a mão dele que está fazendo. Está achando que é ele que está prosperando, ele que está arrebentando, ele que é o bonzão, e começa a se desviar de Deus. Queridos, eu falo que esse aí é o paradoxo de Deus. O que é o paradoxo de Deus? Andou com Deus, não tem como não ser abençoado, não tem como. E Deus tem muito prazer em abençoar. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. O problema é que o povo começa a prosperar, e quando começa a prosperar, começa a se afastar de Deus. Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, Senhor me dá um emprego. E é fiel na igreja, e é fiel na oração. Aí arruma um emprego, agora não tem mais tempo de orar, porque eu tenho que acordar muito cedo para ir trabalhar. Aí daqui a pouco diz, pastor Johnson, dá para o senhor me tirar da escala, porque eu estou cheio das horas extras? Aí compra o carro e diz, hoje eu não posso ir para a igreja, porque está chovendo, vai molhar o meu carro, vai sujar o meu carro. Não é aqui. Eu falo que isso é o paradoxo de Deus. Deus te abençoa. Aí daqui a pouco você já diz, Senhor, já estou abençoado demais, já não estou precisando de congregar tanto assim, não. Estou precisando orar tanto. Aí já começa a relaxar. Foi isso que o povo de Israel fez. Foi a riqueza do povo que afastou o povo de Deus. Pode olhar, olha a história do povo de Deus. Quando foi que o povo começa a andar, a retroceder? Governo de Salomão. Quando Davi assume, tinha nada. Estava cheio de inimigo. Davi foi um homem que guerreou demais. E começa a possuir, porque um homem segundo o coração de Deus, com a estratégia de Deus no coração, um grande adorador, sabe, a grande reforma que Davi fez para o seu povo e que funcionou, não foi ser um grande guerreiro, foi ser um tangedor. Foi ser um homem que sabia adorar. Era na adoração que Davi recebia estratégias. Querido, Davi é um homem tão sensacional que Davi sai para uma batalha. Quando ele volta para a cidade de Keila, tinham levado a mulher, tinham levado os filhos de todos os guerreiros, tinham entrado na cidade e tinha havido uma guerra na cidade. Pegaram todas as mulheres deles, pegaram os filhos deles e pegaram os bens deles e levaram. Você, homem, o que você faria diante de um quadro como esse? Você está com um exército junto com você voltando da batalha. O que você faz? Qual é a reação natural? É virar para os cabras e falar, vamos dar meia volta e vamos atrás deles. Sabe o que Davi faz? Desce do cavalo, se é que estava a cavalo. E ele diz, espera aí que eu vou saber de Deus o que eu preciso fazer. As mulheres estão sendo carregadas pelos inimigos, queridos. Não é emergência? A emergência é buscar a Deus, porque é Ele que sabe o que faz. Um adorador entende que Ele vem primeiro, ao meu coração ocorre, busca a minha presença, buscarei, Senhor, a minha presença. Um dia só em teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer lugar. Uma estratégia da tua boca resolve a minha vida inteirinha. Um minuto com Deus pode alterar completamente o meu destino. Davi entendia isso, queridos.
E depois eu vou falar um pouco sobre como isso se aplica, mas aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 74, diz assim, olha, ele vem para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para que nós o sirvamos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Em outras palavras, em outra tradução diz, para que nós o adorássemos em santidade e justiça sem temor. Foi isso que Jesus veio fazer. Restaurar a comunhão com Deus e uma vida de adoração. Do mesmo jeito que Moisés tinha que tirar o povo para que o povo adorasse, Jesus veio para possibilitar ao povo que o povo pudesse adorar do jeito de Deus. Existem várias palavras na Bíblia que são traduzidas como adoração. Quero citar para você rapidinho, só para você entender. Tem a palavra proskuneu, que quer dizer homenagear. Isso é a palavra no original. Reverenciar, beijar os pés. A palavra ávida, que quer dizer servir a outros com trabalho. Sachá, que quer dizer oferecer sacrifícios. Latreio, que quer dizer ofertar dons. Terapeu, realizar serviços. Sebomai, reverenciar e adorar. Para Deus, adoração não é cantar, não. Cantar faz parte. Não é só orar, não. Dar um copo de água fria a uma pessoa é adoração. Servir na igreja é adoração. A Bíblia fala sobre uma mulher que chegou a Jesus e disse, Senhor, a minha filha está doente. Diz que ela se ajoelhou. E a Bíblia diz, ela o adorou. Tem um texto que a mulher diz, Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz, ela o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Relacionamento com Deus é a adoração. A adoração é se relacionar com Deus. Você pode se relacionar com Deus abençoando uma pessoa. Você pode se relacionar com Deus servindo a uma pessoa, fazendo o almoço na sua casa. Pode ser uma atitude de adoração. Então, queridos, a adoração no Velho Testamento era fazer coisas. A adoração era sacrificar. A adoração era ir ao templo. A adoração era repetir os mandamentos, era repetir as orações que os judeus fazem até hoje, era eminentemente um fazer. É por isso que Jesus, quando vem na terra, ele diz assim, olha, esse povo aí me adora com os lábios, mas o seu coração está longe, porque a adoração da antiga aliança não envolvia o seu ser por completo, podia ser uma atitude sem o coração, dissociado. O povo me honra com os lábios, ele me adora com os lábios, está me adorando mesmo, mas o coração dele está longe. Essa era a adoração da antiga aliança, uma adoração de ritual, uma adoração de eu vou, uma adoração de eu tenho 3 momentos do dia para orar, uma adoração de eu tenho que jejuar, uma adoração de eu tenho que fazer, mas aquilo não agradava a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai dizer lá no livro de Malaquias, vocês vêm aqui, vocês trazem a ovelha, mas vocês nem queriam trazer essa ovelha, vocês escolhem aquela que está cega, vocês não, o coração de vocês não está rendido. E na nova aliança, Jesus vai chegar e vai esclarecer o que é a adoração que Deus quer. Qual era o primeiro mandamento? Adorar ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Olha como Deus vai dizer o que é a adoração que Deus queria. Mateus, capítulo 22, no versículo 36 a 38. Os mestres da lei vão chegar diante de Deus e dizer assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Existe um grande mandamento da lei? Jesus não disse, não, são todos do mesmo tamanho, não disse não. Está escrito aqui, e Jesus lhe respondeu, ele perguntou, Senhor, qual é o grande, qual é o maior mandamento? Jesus vai dizer, amarás. Enquanto na velha aliança Deus está dizendo, ao Senhor adorarás, ele vai dizer, a adoração que Deus quer é amarás. A adoração na nova aliança é ato de amor, é amar a Deus. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Você sabia que primeiro na velha aliança e primeiro na nova aliança é a mesma coisa? Ou Deus não mudou o primeiro de um e o primeiro do outro? O primeiro da antiga aliança continua sendo o primeiro da nova aliança. O que Jesus está fazendo aqui é traduzindo. Quando Deus disse, olha, você vai me adorar, Deus estava dizendo, eu quero que você me ame. É isso que eu quero que você me ame. Eu quero que você relacione comigo por amor. Não é pelo que eu posso te fazer, porque Ele vai fazer. Mas Ele quer o seu coração, filho meu.
dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Qual é a adoração que nós temos oferecido a Deus na nova aliança? É uma adoração, Pai, eu te reconheço, eu te amo, e eu reconheço que o meu amor é insuficiente, eu quero te amar mais. Quanto mais eu te conhecer, mais eu vou te amar. Então se revela, Pai, eu quero revelação da sua pessoa. Ou a nossa adoração é, Pai, eu vim aqui porque eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero enriquecer, eu quero pagar as minhas contas, eu vim buscar as tuas mãos. Não tem problema, Deus não tem problema com isso. Mas isso é adoração de criança. E a Bíblia nos chama para sermos filhos maduros, sabe por quê? Porque quem é pai de bebê, de criancinha, sabe que criancinha é papai me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, dá no ninho. Mas e quando cresce? Quando cresce é relacionamento mesmo. É diferente. Deus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus. É busca a minha face. Quem tem a face de Deus, queridos, tem tudo. Tudo, está tudo nele. Ele nos convida a buscarmos a Ele mesmo. Aqui em Isaías, Deus vai dizer duas vezes, em Isaías 29:13, em Mateus 15, versículo 8 e 9. Ele vai dizer, olha, esse povo aqui, ele me honra com os lábios. Mas, às vezes, no culto, ele está pensando no que ele vai comer mais tarde. Enquanto ele está cantando, ele está pensando no que vai fazer amanhã, na roupa da escola dominical. É um povo que adora, que honra com os lábios, mas o coração está onde? E ele diz, filho, me dá o coração. Me dá o coração. Se agrada dos meus caminhos. Vim me buscar por quem eu sou, não pelo que eu posso te dar. João capítulo 4, versículo 23, diz assim, que o Senhor procura adoradores. Por que, Keila, Deus procura adoradores? Porque o adorador é aquele que está pronto para ser transformado. Queridos, Jesus não foi chamado filho de Salomão, embora Salomão tenha sido o homem mais sábio da terra. Jesus não foi chamado filho de Jacó. Ele foi chamado filho de Davi. E em Atos, a Bíblia vai dizer em Atos 15, que Deus reconstruiria o tabernáculo de Davi. Por que o tabernáculo de Davi? Sabe o que era o tabernáculo de Davi? Era uma tendinha que não tinha nada, não tinha glamour. Era só umas estacas e um pano. E dentro daquele pano, Davi colocou a Arca da Aliança. E sabe o que acontecia ali naquele lugar? As pessoas passavam o dia inteiro cantando a glória de Deus. Ninguém ia para lá para fazer sacrifício de sangue. Eles iam para adorar. Davi entendeu que o que Deus queria não era um povo que oferecesse sacrifício. Ele disse, sabe qual é o sacrifício que te agrada? Sacrifício de louvor. São lábios que confessam o seu nome. É isso que o Senhor deseja. Ele diz, olha, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Sabe o que Davi estava vendo? Eu e você na nova aliança, nós somos essa pessoa a quem Deus não atribui iniquidade e em quem o espírito foi renovado, foi nascido de novo. Por quê? Porque agora é um espírito novo, não é um espírito maculado pelo pecado, é um espírito novinho em folha, o que ele colocou dentro de nós. A vida desse adorador foi tão gloriosa que Davi viu Jesus na cruz. No Salmo 22, você lê, é Jesus escritinho, vai dizendo o que vai acontecer, vai dizer, olha, eles vão repartir as minhas vestes. Davi teve revelações poderosíssimas a respeito de Jesus Cristo. Davi se tornou rei, Davi se tornou sacerdote, e Davi se tornou profeta. Por quê? Porque ele era melhor do que todos da antiga aliança? Não, porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu Deus acima de qualquer outra coisa.
Olha o governo de Davi, olha o que Davi fez. Queridos, enfrentou batalhas gigantescas. Você sabe como foi a história da família de Davi. Mas sabe o que Deus disse? Deus não falou, Davi foi um pai fracassado. Não. Deus não falou, Davi foi um homem adúltero. Não. Deus disse, Davi foi um homem segundo o meu coração. Porque errou. Deus enganou a gente, enganou não, está escrito lá. Mas quando errou, Davi podia ter dito qualquer coisa, como Saul quando errou, disse, olha, Senhor, não me tira o reinado não, disse Samuel, me honra diante dos homens, para eu não perder minha posição. Davi quando errou, disse, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe por que ele entendeu que Deus tinha a primazia, que o primeiro e o melhor era de Deus. E aí sabe o que aconteceu com esse homem? Toda a glória que você vê na vida de Salomão, na verdade foi Davi que ensinou. Provérbios, no capítulo 2, Salomão vai dizer assim, quando eu era menino, tenro e único, diante de meu pai me dizia, filho, compra a sabedoria com tudo o que possuis. Compra a sabedoria. Sabe por que ele pediu sabedoria? Porque ele ouviu o pai dele dizendo, compra sabedoria, compra sabedoria, compra sabedoria. Fica de pé no seu lugar. Sabe, queridos, quando Deus for tudo na sua vida, quando Deus for tudo em você, você vai ver coisas poderosas acontecendo na sua casa, na sua vida, e você vai deixar o melhor legado que alguém pode deixar. Qual foi o legado que Davi deixou? Deus disse para ele, enquanto seus filhos me buscarem, o reinado vai ser deles. Por causa deles, por causa de Davi. Muitos homens preocupados com o que vão deixar para os seus filhos, deixam uma história de um adorador. Pai, nós te damos graças pelo seu ensino poderoso. Nós entendemos que o Senhor é o nosso tudo e que você é o que de melhor nós podemos desejar. Obrigada, Pai, por esse ensinamento. Obrigada, Espírito Santo. Pai, eu oro por essa palavra, firmando raiz no coração do teu povo e eles entendendo que eles não são quaisquer pessoas, eles são verdadeiros adoradores, porque adoram na nova aliança. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.